Você faz as combinações. Quando você tem isso, você diz que esta proposição é uma proposição composta com componentes P, Q e R. Essa daqui é outra proposição o quê? Composta com componentes P, Q e R. Essa daqui é outra proposição composta com componentes o quê? P, Q e R. Para que não fique nenhuma dupla interpretação, vou botar os parentes. Os parentes tira qualquer dupla interpretação que possa vir aparecer. Tá? Entendeu? Então eu tenho três proposições compostas com componentes P, Q e R. Aqui eu tenho, ó, essa proposição é uma proposição composta com componentes P e Q. Essa daqui também. Essa daqui tem componentes P e Q. Enquanto duas proposições compostas com componentes, digamos que você tenha essas conjunções aqui e tenham essas componentes. Aí você forma proposições compostas a partir dessas usando os conectivos. Se você tem duas proposições compostas a partir das mesmas componentes, de modo que os seus valores lógicos são os mesmos, quaisquer que sejam as proposições componentes, você diz que essas proposições são logicamente equivalentes. Vou repetir, vou colocar aqui. Você tem P1, P2, até Pn, proposições. Aí você cria a partir delas, usando os conectivos, duas proposições compostas, R e S. Duas compostas, R e S. Se essas proposições aqui tiverem os mesmos valores lógicos, quaisquer que sejam as proposições P1, Pn, você diz que elas são logicamente equivalentes. Dito de outra forma, se essas duas proposições possuírem os mesmos valores lógicos em qualquer possibilidade lógica de P1, P2, Pn, você diz que elas são logicamente equivalentes. Aí eu aproveito e pergunto para vocês, quais são as possibilidades lógicas para N proposições? Quantas são as possibilidades? 2 elevado a N. Justamente aqui, ó. Aqui P e Q são quantas? 4. Se eu tivesse uma terceira, seriam quantas? 8. Seriam 8. Né? 1, 2, 3, P, Q e R. P, Q eu tenho 4. Se fossem 3, eu teria 8. Agora observe uma coisa, ó. Vamos focar aqui, ó. Pegue esta proposição aqui com essa. Essas duas. Elas possuem os mesmos valores lógicos em qualquer possibilidade lógica das suas componentes. Então elas são o quê? Logicamente equivalentes. Essas duas daí, elas são a lei de Morgan, né? É chamada a lei de Morgan para as proposições. Porque quando elas são equivalentes, você escreve os 3 tracinhos. É como você está identificando, ó. Então você tem, quando duas proposições compostas são logicamente equivalentes, você escreve o que eu vou escrever para essa daqui, ó. Não P e Q, não. A negação da conjunção é logicamente equivalente a quê? Logicamente equivalente à disjunção das negações. É logicamente equivalente aqui a não P ou não Q. Essencialmente, elas são iguais, só está mudando o que? Os enunciados. Entendido? É a mesma proposição. Outras que são logicamente equivalentes, quais são? Ó? Essas daqui, ó. Essas duas aqui, ó. Essa com quem? Com essa. Que está dizendo isso aí, elas são logicamente equivalentes, isto é,
a negação de quem? A negação da disjunção é o quê? É a conjunção das negações. Essas duas são as leis de Morgan para proposições. Você vai ver isso relacionado com o conjunto mesmo, tá? Mais para frente. Tá? E olha o tempo aí, cara. Olha o tempo aí. Tá bom. E por que isso é importante? Para você saber negar proposições. Como é que você nega uma conjunção? É a disjunção das negações. Exemplo, tá? Exemplo. Você tem a proposição P aqui, que diz o seguinte, P. Aí deixa eu botar um abastecer, porque o negócio está feio. Tá? Você pega a seguinte proposição. Tá? Existe, tá? Tá mais simples, não vou complicar não, vamos com a simplicidade, tá? Vamos com exemplos numéricos, tá? Exemplos numéricos. 8 divide 12. Proposição P. Proposição Q. Tá certo? 100 é múltiplo de 25. Como é que fica P e Q? Como é que fica P e Q? Como é? 8. Não. Eu não estou querendo negar, eu não estou querendo provar que é verdadeira, nem provar que é falsa. Eu estou querendo negar. 8 divide 12. E o que, hein? E 100 é múltiplo. Negar uma proposição não é provar que ela é falsa. Não é isso. Não é provar que ela é falsa. Negar uma proposição é contrariar o seu enunciado. Tá? 8 divide 12 e 100 é múltiplo de 25. Qual é a negação de P e Q? Qual é a negação dessa afirmação? Qual é? Aí você vem para cá. 8 não divide 12. E não. E 8 não divide 12. Ou 100, o quê? Não é múltiplo de 25. Depois olha o valor, não vou nem atrás de valor. Mas negar é isso. Como é que você nega? Quem é a negação? Olha essa soma aqui. O que é a negação da conjunção? Disjunção das negações. Tá bom? Outra aqui. Pega P e Q, conjunto 1, 2, está contido no conjunto 1, 3, 7, e Q, tá? 3 ao quadrado é igual a 9. Como é que fica P ou Q? P ou Q, qual é? 1 sobre 2 não, minha filha. O 2 está contido. 1, 3, 7. Não, ou 3 ao quadrado é 9. Qual é a negação dessa disjunção? Qual a negação? Qual é? 1, 2 não está contido em 1, 3, 7. E 3 ao quadrado é diferente de 9.
A negação da conjunção, que tem um i, envolve a disjunção, que é o ou. E a negação das proposições. Vocês estão entendendo? Então, você tem que ter isso em mente. E é fundamental aqui, para você ter a negação da conjunção e a negação da disjunção, as leis de Morgan. Porque essas proposições, elas são logicamente equivalentes. Isto é, são enunciados distintos, mas querem ter o enunciado dessa e o enunciado dessa, como construção gramatical, são construções gramaticais distintas, expressões distintas, mas tem o mesmo, o quê? Significado. O mesmo, não, mesmo valor não. O mesmo significado. E o mesmo significado é porque porque elas são, enquanto proposições, não ligando para as definições das proposições, olhando só para os símbolos, tá? Elas são proposições logicamente equivalentes. Então, quando agora preste bem atenção, ó. Cuidado, você vai ver, mais na frente você vai ver a definição de proposições equivalentes ou materialmente equivalentes. Tá? Uma equivalência material. E é um conceito diferente disso aqui. Porque logicamente equivalente quer dizer, ó, você tem duas proposições compostas a partir das mesmas componentes. Então, já começa que a definição de ser logicamente diz respeito a proposições compostas a partir de mesmas componentes. Já começa a restrição daí. O contexto onde se é usado proposições logicamente equivalentes. Isso diz respeito a duas proposições compostas a partir de um mesmo conjunto de componentes. Estabelecido isso, pronto, todo mundo entendeu o que significa. Então, dadas duas proposições compostas a partir do mesmo conjunto de componentes, nós dizemos que elas são logicamente equivalentes quando os seus valores lógicos são os mesmos, independente de quem sejam as componentes. Ou dito de outra forma, até melhor, quando os seus valores lógicos são os mesmos em qualquer possibilidade lógica das componentes. No caso aqui, há quantas possibilidades lógicas? 2 elevado a n. Se em cada uma dessas 2 elevado a n possibilidades, as duas proposições possuírem os mesmos valores lógicos, você diz que elas são logicamente equivalentes. Então, essas duas aqui, exemplo bem pequenininho, exemplo só tem duas, mas de estudo sobre os casos gerais, você tem essas duas. Por que elas são logicamente equivalentes? Por quê? Porque em qualquer possibilidade lógica das suas componentes, elas possuem o quê? Os mesmos valores lógicos. Então, elas são ditas logicamente equivalentes. Entendido? E ser logicamente equivalente é, em essência, elas terem enunciados distintos, mas esses enunciados terem o mesmo significado. Entendeu? Entendeu? Tá certo? Enquanto proposições. Tá? Só tem um jeito de ficar mais claro. Você tem que entender dessa forma, porque senão eu tenho que botar o pé mais na lógica ainda, coisa que eu não quero. Você tem que falar de função de proposição. Eu não falei nem de função, falar de função de proposição, de várias variáveis, não é por aí. Você vai ter que entender dessa maneira, genérica, tá bom? Então, isso aqui é igual a isso, independente de quem sejam P e Q. Essa proposição é igual a essa, independente de quem sejam P e Q. Tá? Não estou dando aula, o pessoal diz assim, você falou isso, eu não estou dando aula para os meus pares, eu estou dando aula para vocês. Tá? O importante é que vocês entendam. E não há como eu especificar, dar a definição de ser logicamente equivalente usando todo o rigor da lógica, porque senão eu vou ter que dar um curso de lógica, e a intenção não é essa. Aqui é só passar o necessário e suficiente da lógica para você entender as construções do cálculo. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu acredito que... Alguma dúvida? Não.
Tem mais exemplos de logicamente equivalente. Ah, um exemplo bem simples de logicamente equivalente, ó. Você pega, olha aqui, ó. Você pega uma proposição P, negação de P. Aí quais são as possibilidades aqui? V ou F? O que é que dá aqui? O que é que dá? F e V. Tá? Tadinho. Seguindo ó. Para encerrar. A gente encerra isso aí. Encerra essa brincadeira. Aqui é o quê? F e V. Agora eu vou botar a terceira aqui. Tá? Vou botar a terceira. Negação da negação. O que é que dá? Ou seja, essas duas são o quê? Logicamente equivalentes. Porque isso aqui também é uma composta, com uma componente só. Tá? Pode perceber isso aqui é como... Então, o que é que eu tenho daí? O que é que eu tenho daí? É que P e a negação da sua negação são logicamente equivalentes. Tem a mesma coisa. Negar a negação é voltar para o que eu tinha antes. Hã? É, bota. Mas eu não gosto daquilo não. Tá? Eu prefiro isso aqui. Porque isso aqui é uma identificação. Tá? Existe outros conectivos. Mas, olha, tudo, vocês vão ver o seguinte. Ó. Ah, pelo menos aqui. Qualquer outra operação que aparecer, qualquer outra operação, o resultado é uma composição de duas ou mais proposições usando os conectivos lógicos negação, tá certo? Negação, conjunção e disjunção. A implicação é uma composição de duas proposições. A equivalência também. São as proposições que eu verei na próxima aula. Tá? Pronto, por hoje tá bom. Obrigado. Tá.